A faxineira pegou o giz e terminou a fórmula impossível. O cientista milionário caiu de joelhos ao ver o quadro. Em minutos, um helicóptero pousou diante do laboratório. Militares desceram gritando: "Quem fez isso?" Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O sol se punha no horizonte de Campinas, lançando um brilho alaranjado através das janelas do Centro de Pesquisas Albuquerque. No laboratório principal, Rodrigo Albuquerque permanecia debruçado sobre suas anotações, ignorando o espetáculo natural. Aos 45 anos, o brilhante cientista havia construído um império tecnológico que o colocava entre os homens mais influentes do Brasil. Seus olhos, marcados por olheiras profundas, refletiam não apenas noites mal dormidas, mas uma obsessão crescente. "Professor, já passa das 9. Deveria descansar um pouco", sugeriu Tiago, seu assistente mais próximo, enquanto organizava tubos de ensaio. "Não posso, Tiago. Estamos muito perto", respondeu Rodrigo, sem desviar o olhar das equações que cobriam as 3 lousas digitais à sua frente. "A chave para o biocombustível sustentável está aqui, tenho certeza. Estamos faltando algo. Algo simples." O laboratório, equipado com tecnologia de ponta, ocupava o andar superior de um moderno edifício nos arredores de Cincintis, Campinas, próximo à Unicamp. O local havia sido estrategicamente escolhido por Rodrigo para atrair os melhores cérebros da universidade para seu projeto ambicioso: desenvolver um biocombustível revolucionário que pudesse ser produzido a partir da biomassa abundante no MIT, país sem competir com a produção de alimentos. "O senhor não vai conseguir resolver isso se continuar se desgastando assim", insistiu Tiago, preocupado com o estado cada vez mais esgotado do chefe. Rodrigo finalmente levantou os olhos, passando as mãos pelos cabelos grisalhos. "Talvez você tenha razão. Vou dar uma pausa." Ele olhou ao redor, percebendo que apenas eles permaneciam no laboratório. O restante da equipe havia partido horas atrás. Enquanto Rodrigo se afastava das lousas, uma mulher entrou silenciosamente no laboratório. Nina Oliveira, 38 anos, era responsável pela limpeza do Centro de Pesquisas durante o turno da noite. Seus grandes olhos castanhos observavam tudo com atenção, enquanto recolhia discretamente os resíduos das lixeiras. "Boa noite, dona Nina", cumprimentou Tiago com simpatia. "Boa noite", ela respondeu em voz baixa, acostumada a passar despercebida pelos cientistas. Rodrigo apenas acenou com a cabeça, distraído, enquanto guardava algumas anotações em sua pasta de couro. "Vou para casa, Tiago. Continue testando aquelas variações de catalisadores amanhã e peça ao pessoal da engenharia para verificar o reator protótipo." Após a saída de Rodrigo e Tiago, Nina encontrou-se sozinha no vasto laboratório. Diferente das outras faxineiras, ela não se limitava a limpar superficialmente os espaços. Formada em Química pelo Instituto Federal, Nina nunca tivera a oportunidade de exercer sua profissão devido às circunstâncias da vida. Após o abandono do marido e com 3 filhos para criar, aceitara o trabalho de limpeza que oferecia estabilidade e um salário modesto, mas suficiente. Enquanto passava o pano pelas bancadas, seus olhos captavam fragmentos de informações nos papéis deixados para trás. Durante meses, ela observara o progresso e os impasses da pesquisa, compreendendo gradualmente o desafio que a equipe enfrentava. Sua formação em química, embora incompleta, permitia-lhe entender os princípios básicos que estavam sendo aplicados. Naquela noite, algo nas equações da lousa digital central chamou sua atenção. Rodrigo havia esquecido de desligá-la. Nina aproximou-se, seus olhos percorrendo os símbolos e números. Mesmo sem acesso a todos os dados, ela conseguia identificar um padrão que os cientistas pareciam não perceber. "Eles estão ignorando a interação secundária", murmurou para si mesma, observando as anotações sobre enzimas e catalisadores. O fascínio de Nina pela química surgira na adolescência, em sua pequena cidade no interior de Minas Gerais. Sua professora do ensino médio vira nela um talento incomum e a incentivara a seguir na área. Com muito esforço,
conseguira uma bolsa parcial, mas precisou abandonar os estudos no terceiro ano da faculdade quando engravidou do primeiro filho. Agora, diante da lousa digital, sentia novamente aquela centelha de entusiasmo. Por um momento, esqueceu-se de que era apenas a faxineira e imaginou-se fazendo parte daquela equipe brilhante. Sentiu o impulso de tocar na tela, corrigir o que via, mas conteve-se. Não era seu lugar. Nos dias seguintes, Nina prestou ainda mais atenção às conversas e anotações. Montava em sua mente o quebra-cabeça que os cientistas tentavam resolver. Em casa, após colocar as crianças para dormir, fazia seus próprios cálculos em um caderno velho, aplicando o conhecimento limitado que possuía. Uma semana depois, durante sua ronda noturna no laboratório, ela ouviu Rodrigo discutindo com a equipe. "Precisamos de uma abordagem completamente nova. Estamos andando em círculos", exclamou ele, visivelmente frustrado. "Nossos financiadores estão ficando impacientes. Se não apresentarmos resultados concretos em um mês, podemos perder o apoio." A revelação deixou Nina preocupada. O projeto de Rodrigo poderia representar uma revolução para o Brasil, reduzindo a dependência de combustíveis fósseis e criando uma alternativa sustentável que aproveitaria a biodiversidade brasileira. Se o financiamento fosse cortado, anos de pesquisa seriam desperdiçados. Na noite seguinte, encontrou o laboratório vazio mais cedo que o normal. A equipe havia saído para um jantar comemorativo pelo aniversário de um dos pesquisadores. Era a oportunidade que Nina secretamente desejava. Aproximou-se do computador de Tiago, que sempre esquecia de desligar ao sair. "Só vou dar uma olhada", justificou para si mesma, sentindo o coração acelerar. As pastas estavam organizadas de maneira lógica, e Nina encontrou facilmente os arquivos relacionados aos últimos experimentos. Horas se passaram enquanto ela absorvia informações, conectando os pontos que faltavam em sua compreensão. Quando ouviu o elevador chegando ao andar, fechou rapidamente os arquivos e voltou às suas funções de limpeza. Mas algo havia mudado dentro dela. Uma ideia começava a tomar forma, uma possibilidade que os cientistas não haviam considerado. Enquanto Rodrigo voltava ao laboratório sozinho e ainda determinado a continuar trabalhando apesar da hora avançada, Nina o observava, discretamente. O brilhante cientista, tão próximo de uma descoberta revolucionária, e a faxineira silenciosa, guardando um segredo que poderia mudar o rumo daquela pesquisa. Dois mundos aparentemente distantes, prestes a colidir de maneira inesperada. Rodrigo suspirou profundamente, esfregando os olhos cansados. Sem perceber a presença de Nina, falou em voz alta. "Tem que haver um caminho. Estamos tão perto." Nina apertou o pano de limpeza entre os dedos, sentindo uma mistura de medo e determinação. Seria possível que ela, uma faxineira com um curso incompleto de química, pudesse enxergar o que cientistas renomados não conseguiam ver? A resposta para essa pergunta mudaria não apenas o destino da pesquisa, mas também sua própria vida. Os dias seguintes transcorreram em um ritmo frenético no Centro de Pesquisas Albuquerque. A tensão era palpável entre os cientistas, que trabalhavam sob a pressão crescente dos prazos e das expectativas. Nina continuava com sua rotina de limpeza, mas seus olhos captavam cada vez mais detalhes dos experimentos e das discussões acaloradas. Numa tarde particularmente agitada, Nina limpava o laboratório adjacente quando ouviu Rodrigo em uma videoconferência tensa com os investidores. "Senhores, peço apenas mais algumas semanas", argumentava ele, com a voz firme apesar do cansaço evidente. "Estamos explorando uma nova abordagem que promete resultados significativos." A resposta do outro lado da linha não pareceu satisfatória. Quando a chamada terminou, Rodrigo permaneceu imóvel, encarando a tela do computador com os ombros visivelmente pesados. "Problemas com os investidores?", perguntou Carla Mendonça, a bioquímica-chefe, entrando na sala com alguns relatórios. "Eles querem resultados imediatos, como se estivéssemos fabricando sabonetes e não revolucionando a matriz energética."
Do país, respondeu Rodrigo, passando a mão pelo rosto. Deram-nos um ultimato. Temos exatamente 30 dias para apresentar um protótipo funcional, ou o financiamento será redirecionado para projetos de retorno mais previsível. Nina, fingindo concentração na limpeza dos vidros, absorvia cada palavra. À noite, em seu pequeno apartamento no bairro de Barão Geraldo, depois que seus filhos Pedro, Mariana e Lucas adormeciam, ela abria seu caderno e trabalhava em suas próprias ideias. O apartamento era modesto, 2 quartos pequenos, uma sala-cozinha conjugada e um banheiro. As paredes descascadas e o mobiliário simples contrastavam com a riqueza de livros que Nina acumulara ao longo dos anos. Muitos deles eram livros didáticos de química e biologia que comprara em sebos ou recebera de doações. "Mãe, você não vai dormir?" perguntou Mariana, sua filha de 12 anos, aparecendo sonolenta na porta da cozinha onde Nina trabalhava, sob a luz fraca. "Já vou, querida. Só estou terminando algo importante", respondeu Nina, sorrindo para a menina. Mariana havia herdado sua curiosidade e inteligência. Frequentemente perguntava sobre os livros científicos que a mãe lia, absorvendo o conhecimento como uma esponja. "É sobre aquele trabalho do cientista famoso, não é? Você fala dele quando está dormindo." Nina corou levemente. "Volte para a cama, Mariana. Amanhã você tem escola cedo." Quando a filha saiu, Nina voltou ao seu caderno. Nas últimas semanas, havia conseguido reconstruir grande parte da pesquisa de Rodrigo. O problema central estava na estabilidade do catalisador em condições variáveis de temperatura. O biocombustível que ele tentava desenvolver funcionava perfeitamente em ambiente controlado, mas perdia eficiência rapidamente quando exposto a mudanças térmicas. "E se..." murmurou Nina, rabiscando uma nova fórmula. Seu insight vinha de uma técnica que estudara brevemente, na faculdade, sobre encapsulamento enzimático. A ideia era simples, mas potencialmente revolucionária: proteger o catalisador com uma membrana orgânica derivada de uma planta abundante no Cerrado brasileiro. No laboratório, no dia seguinte, Nina observou Tiago descartando algumas amostras no lixo especial. "Algum progresso?" perguntou ela numa rara iniciativa de conversa. Tiago suspirou. "Não tanto quanto precisamos. O Dr. Albuquerque está ficando obcecado. Nunca o vi tão determinado e ao mesmo tempo tão frustrado." "O que exatamente vocês estão tentando resolver?" Nina arriscou, esperando não parecer intrometida demais. Para sua surpresa, Tiago pareceu aliviado por ter alguém com quem desabafar. "Estamos tentando criar um biocombustível utilizando resíduos agrícolas, principalmente da cana-de-açúcar e materiais lignocelulósicos que normalmente seriam descartados. O problema é a estabilidade da reação catalítica em diferentes condições ambientais." Nina assentiu, compreendendo perfeitamente o desafio. "Deve ser complicado. É frustrante, na verdade. Em teoria, funciona perfeitamente. Na prática..." Tiago deixou a frase no ar, fazendo um gesto de explosão com as mãos. Aquela conversa fortaleceu a convicção de Nina. Sua ideia poderia realmente funcionar. Nas noites seguintes, ela começou a fazer experimentos caseiros simples, utilizando materiais básicos que conseguia comprar em farmácias e lojas de produtos naturais. Claro, estava longe do equipamento sofisticado do laboratório, mas os princípios podiam ser testados mesmo com recursos limitados. Uma semana depois, durante seu turno de limpeza, Nina notou que Rodrigo havia deixado seu computador desbloqueado enquanto saía para uma reunião de emergência. A tentação era grande. Olhou ao redor, certificando-se de que estava sozinha, e rapidamente sentou-se à frente da máquina. Abriu o programa de modelagem molecular e inseriu sua proposta de estrutura para o catalisador encapsulado. O programa levou quase 2 minutos para processar os cálculos, uma eternidade para Nina, cujo coração batia acelerado com medo de ser descoberta. Finalmente, a tela exibiu os resultados. Estabilidade prevista de 97% em condições variáveis de temperatura entre 10 e
e 40 de Grigace. Era muito melhor do que qualquer resultado que a equipe havia conseguido até então. Rapidamente, Nina salvou os resultados em um pendrive que sempre carregava consigo e fechou o programa, voltando às suas funções de limpeza segundos antes de Tiago retornar ao laboratório. "Tudo bem por aqui, Nina?" perguntou ele, notando o leve rubor em seu rosto. "Tudo. Ótimo", respondeu ela, forçando um sorriso casual. Naquela noite, Nina mal conseguiu dormir. Os resultados da simulação confirmavam sua teoria. Precisava agora decidir como proceder. Revelar sua descoberta significaria admitir que havia acessado informações confidenciais sem autorização, o que poderia custar seu emprego. Por outro lado, guardar a informação para si significaria privar o mundo de uma inovação potencialmente transformadora. No dia seguinte, quinta-feira, a tensão no centro de pesquisas atingiu um novo patamar. Um dos reatores experimentais havia apresentado falha durante um teste, atrasando ainda mais o projeto. Rodrigo caminhava de um lado para outro na sala de controle, visivelmente transtornado. "Como isso pôde acontecer? Checamos tudo 3 vezes", gritava ele, enquanto os técnicos tentavam identificar o problema. Nina, limpando o corredor adjacente, ouviu a discussão. A frustração de Rodrigo era compreensível. Cada dia perdido os aproximava do prazo final imposto pelos investidores. Durante o fim de semana, Nina tomou uma decisão. Não poderia mais apenas observar. Na segunda-feira, chegou ao trabalho 1 hora mais cedo que o habitual. Deixou suas coisas no vestiário e dirigiu-se ao laboratório, onde sabia que encontraria Rodrigo sozinho. Ele sempre era o primeiro a chegar e o último a sair. Parada na porta, respirou fundo para acalmar os nervos. Rodrigo estava de costas, para ela, observando algumas lâminas no microscópio eletrônico. "Dr. Albuquerque?", chamou ela, sua voz saindo mais fraca do que pretendia. Rodrigo virou-se, surpreso ao ver a faxineira fora de seu horário habitual. "Sim, Nina. Aconteceu alguma coisa?" "Preciso falar com o senhor", disse ela entrando na sala com passos hesitantes. "É sobre o seu projeto. Acho que posso ajudar." A expressão de Rodrigo mudou de surpresa para ceticismo. "Ajudar? Como assim?" Nina retirou de sua bolsa um pendrive e seu caderno de anotações. "Sei que vai parecer estranho, mas acho que encontrei uma solução para o problema da estabilidade do catalisador." Por um momento, Rodrigo ficou sem reação. Então, um sorriso incrédulo surgiu em seu rosto. "Nina, eu agradeço seu interesse, mas este é um projeto extremamente complexo que utiliza enzimas de bactérias termofílicas modificadas para quebrar a celulose, em condições específicas de pH", completou ela. "O problema é que o catalisador perde estabilidade quando exposto a variações de temperatura, tornando o processo inviável em escala industrial." O sorriso desapareceu do rosto de Rodrigo, substituído por uma expressão de choque. "Como você sabe disso?" O silêncio que se seguiu parecia pesar toneladas. Nina sentiu o estômago revirar, enquanto os olhos inquisidores de Rodrigo a analisavam com intensidade. "Tenho formação em Química", respondeu ela, reunindo coragem. "Cursei até o 3º ano na Federal de Minas Gerais. E... bem, observo. Seu trabalho há meses." "Observa meu trabalho." A voz de Rodrigo oscilava entre indignação e curiosidade. "Você esteve espionando nossa pesquisa?" Nina corou intensamente. "Não chamaria de espionagem. Eu apenas prestei atenção. O senhor e sua equipe costumam deixar anotações à vista, discutem os problemas abertamente. Sou apenas invisível para vocês, não surda ou cega." Rodrigo passou a mão pelos cabelos, processando a informação. Era verdade que ninguém realmente via o pessoal da limpeza. Eles se moviam pelos espaços como fantasmas, presentes, mas imperceptíveis para a maioria dos cientistas absortos em seus trabalhos. "E o que exatamente você acha que descobriu?" perguntou finalmente, seu tom ainda cético, mas agora com uma centelha de curiosidade. Nina abriu seu caderno em uma página específica
e o colocou sobre a bancada. Encapsulamento biomimético, disse ela, apontando para seus desenhos detalhados. Usando compostos derivados da carnaúba, podemos criar uma membrana protetora ao redor das moléculas do catalisador que responde às variações de temperatura, mantendo o ambiente interno estável. Rodrigo pegou o caderno, examinando as anotações, com atenção crescente. Seus olhos se arregalaram ao reconhecer a elegância da solução proposta. Isso poderia, murmurou ele, folheando rapidamente as páginas seguintes. Você fez simulações? Nina assentiu, entregando o pendrive. Usei o seu programa de modelagem molecular. Desculpe por isso, foi um momento de impulso. Em vez de repreendê-la, Rodrigo conectou imediatamente o dispositivo ao computador. Os resultados apareceram na tela, confirmando o que Nina havia dito. A solução proposta oferecia uma estabilidade muito superior às tentativas anteriores da equipe. Inacreditável, sussurrou ele, absorvendo a informação. Simplesmente inacreditável. Durante a hora seguinte, Rodrigo bombardeou Nina com perguntas técnicas, testando a profundidade de seu conhecimento. Para sua surpresa, ela respondia com precisão e clareza, demonstrando uma compreensão que ia muito além do que seria esperado de alguém com educação formal incompleta. Por que você nunca terminou a faculdade? Perguntou ele finalmente, quando a discussão técnica deu uma pausa. O rosto de Nina se contraiu levemente. A vida aconteceu. Engravidei no 3º ano, o pai da criança desapareceu e minha mãe adoeceu ao mesmo tempo. Tive que escolher entre estudar e sobreviver. Ela deu de ombros como se aquilo fosse apenas um fato, não uma tragédia pessoal. Mas nunca parei de estudar por conta própria. Rodrigo a observou com novos olhos. A mulher que ele mal notara durante meses, agora se revelava uma mente brilhante, moldada pelas circunstâncias da vida para ocupar um papel muito abaixo de seu potencial. Precisamos testar isso imediatamente, decidiu ele, levantando-se com energia renovada. Você se importaria de explicar sua teoria para a equipe? Nina sentiu um frio na barriga. Eles vão me levar a sério? Sou apenas a faxineira. Depois de verem esses resultados, eles teriam que ser completos idiotas para não levarem, respondeu. Rodrigo com um sorriso genuíno. E minha equipe não é composta de idiotas. Às 9 horas daquela manhã, a sala de reuniões do Centro de Pesquisas Albuquerque testemunhou uma cena incomum. Nina, ainda vestida com seu uniforme de limpeza, encontrava-se de pé diante da equipe de cientistas, explicando sua teoria com o auxílio de slides preparados às pressas por Rodrigo. A chave está na estrutura da membrana, explicava ela, indicando um diagrama molecular. A carnaúba produz uma cera com propriedades únicas que podemos modificar para nossos propósitos. A estrutura resultante se expande e contrai microscopicamente em resposta às variações térmicas, mantendo o ambiente interno estável. Os cientistas trocavam olhares surpresos, alguns céticos, outros claramente impressionados. Carla Mendonça, a bioquímica-chefe, foi a primeira a se manifestar após a apresentação. É brilhante na teoria, admitiu ela, mas precisamos verificar se funciona na prática. Precisaremos adaptar nosso protocolo experimental. Já comecei a trabalhar nisso, interveio Tiago, que havia abraçado a ideia com entusiasmo desde o primeiro momento. Podemos ter resultados preliminares em 3 dias se reorganizarmos as prioridades do laboratório. Rodrigo observava a interação com satisfação crescente. A solução proposta por Nina não apenas resolvia o problema imediato, mas abria novas possibilidades que eles sequer haviam considerado. Se funcionasse, o biocombustível resultante seria não apenas viável, mas potencialmente superior a qualquer alternativa disponível no mercado. Vamos ao trabalho, declarou ele, encerrando a reunião. Nina, você está oficialmente transferida para a equipe de pesquisa a partir de agora. Falarei com o RH para formalizar sua nova posição como assistente de pesquisa. Nina sentiu os olhos marejarem. Mas minha formação incompleta, isso é apenas burocracia,
respondeu Rodrigo com um gesto displicente. Seu conhecimento prático fala por si. Além disso, você pode retomar seus estudos agora. A empresa tem programas de bolsas para funcionários. Nos 3 dias seguintes, Nina viveu em estado de êxtase, trabalhando lado a lado com cientistas renomados que agora a tratavam como igual. Sua proposta estava sendo testada em tempo real, com resultados preliminares extremamente promissores. O encapsulamento biomimético funcionava exatamente como previsto, mantendo a estabilidade do catalisador, mesmo sob variações significativas de temperatura. Em casa, a mudança repentina gerou curiosidade nos filhos, especialmente em Mariana, que observava a mãe estudando documentos técnicos até tarde da noite. "Você parece diferente, mãe", comentou a menina, sentando-se ao lado de Nina no sofá. "Mais que viva." Nina sorriu, abraçando a filha. "É porque estou fazendo algo que amo, algo para que nasci." Seu olhar percorreu o pequeno apartamento, que de repente parecia apenas um lugar temporário. Com seu novo salário, poderia proporcionar um lar melhor para as crianças, talvez até perto de uma escola mais qualificada para nutrir o talento de Mariana. No 4º dia após a revelação da teoria, o laboratório fervilhava de atividade. Os testes em maior escala estavam prestes a começar, e todos trabalhavam com renovado entusiasmo. Nina, agora vestindo um jaleco branco com seu nome bordado, verificava os parâmetros do experimento com Tiago. "Se isso funcionar como esperamos", comentou ele, "você acaba de mudar o jogo energético do Brasil, sabia?" Nina sorriu modestamente. "Foi um esforço coletivo. Eu só vi algo que estava escondido à vista de todos." "Não diminua sua contribuição", repreendeu Tiago gentilmente. "Quantas faxineiras teriam o conhecimento ou a coragem de fazer o que você fez?" O comentário, embora bem intencionado, provocou em Nina uma reflexão incômoda. Quantos outros talentos estavam escondidos em pessoas que a sociedade não valorizava por suas ocupações? Quantos gênios potenciais nunca teriam a oportunidade que ela teve? Seus pensamentos foram interrompidos pela chegada de Rodrigo, que parecia incomumente agitado. "Nina, preciso falar com você em particular", disse ele, conduzindo-a para seu escritório. Uma vez lá dentro, fechou a porta e indicou que ela se sentasse. "Aconteceu alguma coisa com os testes?" perguntou ela, preocupada. "Não, os testes estão progredindo perfeitamente", respondeu Rodrigo, sentando-se à sua frente. "É sobre outra coisa, algo pessoal." Nina sentiu um aperto no peito. Seria demitida apesar do sucesso inicial? Talvez tivessem descoberto alguma falha em sua teoria que ela não previra. "Lembra quando você mencionou que estudou na Federal de Minas Gerais?", continuou Rodrigo, seu tom estranhamente hesitante. "Isso me intrigou, então fiz algumas pesquisas sobre você. Espero que não se importe." "O que descobriu?", perguntou Nina tensa. "Seu nome completo é Nina Oliveira Santos, nascida em Montes Claros, filha de Teresa Oliveira e Carlos Santos, correto?" Nina assentiu, confusa sobre aonde aquela conversa estava indo. "E você tem uma marca de nascença na forma de meia-lua no ombro direito?", perguntou Rodrigo, sua voz agora trêmula. Nina empalideceu. "Como você sabe disso?" Rodrigo abriu uma gaveta e retirou uma foto antiga, amarelada pelo tempo. Nela, um casal jovem segurava 2 bebês. "Porque eu também tenho uma marca idêntica", respondeu ele, estendendo a fotografia para Nina. "E porque acredito que somos irmãos, Nina. Gêmeos separados há 38 anos durante a enchente que devastou nossa cidade natal." O mundo de Nina pareceu desacelerar enquanto seus olhos fixavam-se na fotografia amarelada. Seu coração martelava no peito com tanta força que ela podia sentir as pulsações em seus ouvidos. Na imagem, um jovem casal sorria para a câmera, cada um segurando um bebê nos braços. "Isso não é possível", sussurrou ela, a voz falha. "Meus pais nunca mencionaram. Teresa e José Oliveira não são seus pais biológicos", explicou Rodrigo suavemente. "Eles te adotaram após a tragédia. Nossos verdadeiros pais eram Carlos e Márcia Santos." Nina levantou-se bruscamente, caminhando até a janela. Suas mãos tremiam enquanto tentava processar a informação. "Como você pode ter certeza disso?"
Rodrigo abriu uma pasta sobre a mesa, revelando documentos antigos, recortes de jornais e o que parecia ser um relatório de DNA. Passei anos procurando por você, disse ele. Quando éramos bebês, houve uma enchente catastrófica em Montes Claros. Nossa casa foi uma das primeiras a ser atingida. Nosso pai conseguiu me salvar, mas você e nossa mãe foram levadas pela correnteza. Nina voltou-se para ele, os olhos marejados. Eu cresci ouvindo sobre aquela enchente. Meus pais, quer dizer Teresa e José, sempre disseram que me encontraram abandonada em um abrigo de emergência. Eles provavelmente acreditavam nisso, respondeu Rodrigo. No caos que se seguiu. Muitas crianças ficaram órfãs ou separadas de suas famílias. Nosso pai passou meses te procurando até que... Sua voz falhou. Até que ele também nos deixou em um acidente de carro quando eu tinha 7 anos. E como você descobriu sobre mim? Perguntou Nina, ainda incrédula. Fui criado por nossa tia Elisa em São Paulo. Quando completei 18 anos, ela me entregou uma caixa com pertences de nossos pais, incluindo diários e esta fotografia. Foi aí que descobri que tinha uma irmã gêmea. Rodrigo levantou-se e aproximou-se de Nina, mostrando seu ombro direito, onde uma marca em forma de meia-lua, idêntica à dela, contrastava com sua pele. Contratei investigadores particulares. Fiz testes de DNA com restos encontrados da enchente. Segui cada pista possível. Continuou ele, mas o Brasil dos anos 80 não tinha bons registros digitais e muitos documentos foram perdidos na própria enchente. Nina tocou hesitante a marca no ombro de Rodrigo, depois a sua própria, escondida sob a blusa. Aquela marca sempre fora parte de sua identidade, algo que a diferenciava. Agora descobria que era um elo com um passado desconhecido, uma família que nunca conhecera. Por que você nunca desistiu de me procurar? Perguntou ela, a voz embargada pela emoção. Porque você era tudo o que me restava da minha família. Verdadeira, respondeu Rodrigo simplesmente. E porque prometi ao nosso pai antes dele partir que um dia te encontraria. As lágrimas finalmente transbordaram dos olhos de Nina. Anos de sentir-se deslocada, de um vazio inexplicável que carregava no peito, de perguntas sem respostas sobre suas origens, tudo agora fazia sentido. Sem pensar, abraçou Rodrigo, com força, como se tentasse recuperar 38 anos de separação em um único gesto. Quando finalmente se afastaram, ambos enxugando lágrimas, Nina percebeu algo. Espere, se você estava me procurando há tanto tempo, como não me encontrou antes? Trabalho aqui há quase 1 ano. Rodrigo sorriu tristemente. Porque eu estava procurando por Sofia Santos, não por Nina Oliveira. Nossos pais te deram o nome de Sofia. Ele hesitou. E porque, como você mesma disse, as pessoas como você são invisíveis para pessoas como eu. Eu provavelmente passei por você dezenas de vezes sem realmente te ver. A realização do eu em Nina. Quantas vezes na vida fora ignorada, subestimada, tratada como parte do cenário, até mesmo pelo homem que agora descobria ser seu irmão. O que acontece agora? Perguntou ela, sentindo-se de repente vulnerável e exposta. Antes que Rodrigo pudesse responder, a porta do escritório se abriu abruptamente. Era Carla, a bioquímica, com expressão alarmada. Rodrigo, Nina, vocês precisam vir ver isso. Se agora, disse ela ofegante. O teste do reator, algo está acontecendo. Temporariamente deixando de lado a revelação bombástica, os irmãos recém-reunidos seguiram Carla até o laboratório principal. Uma multidão de cientistas se aglomerava ao redor do reator protótipo, onde o primeiro teste em escala do catalisador encapsulado estava em andamento. O que houve? Perguntou Rodrigo, abrindo caminho entre os pesquisadores. A reação está ocorrendo a uma taxa muito mais alta do que previmos, explicou Tiago, apontando para os monitores. A eficiência está 240% acima das nossas projeções mais otimistas. Nina aproximou-se dos instrumentos, analisando os dados que piscavam nas telas. É o efeito catalítico secundário, murmurou ela, mais para si mesma do que para os outros. A membrana não está apenas protegendo o catalisador, está amplificando,
Sua ação. Isso é incrível, exclamou Rodrigo, estudando os gráficos. Com essa eficiência, poderíamos produzir combustível suficiente para abastecer um carro com apenas alguns quilos de biomassa residual. O entusiasmo era palpável. Anos de pesquisa, milhões investidos e, finalmente, um avanço decisivo. Nina observava a cena com uma sensação surreal de pertencimento. Há apenas alguns dias, ela limpava aquele mesmo chão. Agora, estava no centro de uma descoberta revolucionária, ao lado do irmão que nunca soube que tinha. Precisamos documentar tudo minuciosamente e preparar uma apresentação para os investidores, disse Rodrigo, assumindo naturalmente o controle da situação. Carla, organize a equipe de análise de dados. Tiago, quero um relatório completo sobre a estabilidade a longo prazo. Nina. Ele hesitou, olhando para a irmã com um misto de orgulho e emoção contida. Precisamos de você para liderar a otimização do processo de encapsulamento. Os cientistas dispersaram-se para cumprir suas tarefas, a excitação dando lugar à concentração profissional. Nina sentiu um aperto na mão e virou-se para encontrar Rodrigo ao seu lado. Conversaremos mais tarde, prometeu ele em voz baixa. Temos muito a recuperar. Nas horas seguintes, o laboratório transformou-se em um formigueiro de atividade. Todos trabalhavam com renovada energia, conscientes de que estavam participando de algo histórico. Nina mergulhou no trabalho, tanto para contribuir quanto para processar as revelações pessoais que haviam virado sua vida de cabeça para baixo. No final da tarde, quando os testes iniciais foram concluídos e os resultados preliminares documentados, Rodrigo reuniu a equipe principal no auditório. O que vocês realizaram hoje é nada menos que extraordinário, declarou ele, visivelmente emocionado. Em 24 horas, transformamos uma pesquisa promissora em uma revolução energética concreta. Nosso biocombustível é não apenas viável, mas superior a qualquer alternativa disponível hoje no mercado. Aplausos ecoaram pelo auditório. Nina, sentada na primeira fileira, sentia-se dividida entre o orgulho profissional e a turbulência emocional. Sua vida mudara tão drasticamente em tão pouco tempo que ela mal tivera chance de assimilar. Entretanto, continuou Rodrigo, seu tom mudando, para algo mais grave, devemos estar preparados para os desafios que virão. Uma descoberta desta magnitude atrairá a atenção de todos os tipos, inclusive daqueles que prefeririam que ela nunca chegasse ao público. Um murmúrio inquieto percorreu a sala. Todos ali conheciam as pressões políticas e econômicas envolvidas no setor energético. Bilhões de reais estavam em jogo e interesses poderosos poderiam se sentir ameaçados. Por isso, prosseguiu Rodrigo, a partir de amanhã, implementaremos protocolos de segurança reforçados. Nada sai deste prédio sem autorização expressa. Todos os dados serão criptografados e o acesso ao laboratório principal será ainda mais restrito. Enquanto Rodrigo detalhava as medidas de segurança, Nina notou um movimento incomum através das janelas do auditório. No estacionamento, vários carros pretos entravam em formação, seguidos por um veículo maior, uma van com marcações oficiais. Rodrigo, chamou ela, interrompendo a reunião. Acho que temos visita. Todos se voltaram para as janelas, observando a comitiva que agora se dirigia para a entrada principal do centro de pesquisas. Rodrigo franziu o senho, claramente surpreso. Alguém estava esperando representantes do governo? Perguntou ele, olhando para sua assistente executiva. Não há nada na agenda, respondeu a mulher preocupada, e a segurança não informou sobre visitantes. Um telefone tocou. Era o da recepção informando que oficiais da Agência Nacional de Energia estavam exigindo acesso imediato às instalações, acompanhados por agentes da Polícia Federal. Parece que nossa descoberta não passou despercebida, comentou Rodrigo sombriamente. A questão é, como souberam tão rapidamente? Nina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Algo estava errado. A transformação abrupta de sua vida, de faxineira invisível a cientista celebrada, de órfã a irmã reencontrada, parecia boa demais para ser verdade, e agora,
Quando finalmente tudo parecia se encaixar, uma nova complicação surgia. Que fazemos?" perguntou ela ao irmão, sentindo o peso de todos os olhares sobre eles. Rodrigo respirou fundo, assumindo a postura confiante que o caracterizava como líder. "Vamos recebê-los, é claro. Não temos nada a esconder." Voltando-se, para a equipe completou: "Mas mantenham-se alertas. Não compartilhem informações além do necessário e sigam minha deixa durante a conversa." O saguão principal do Centro de Pesquisas Albuquerque, normalmente tranquilo àquela hora, agora fervilhava de atividade. Homens e mulheres em trajes formais, alguns ostentando distintivos da Polícia Federal, outros com crachás da Agência Nacional de Energia, ocupavam o espaço com uma presença intimidadora. Rodrigo desceu as escadas com passos firmes, seguido por Nina e os principais membros da equipe. Seu rosto exibia uma expressão neutra, cuidadosamente cultivada, após anos lidando com autoridades e investidores. "Boa tarde", cumprimentou ele, estendendo a mão para o homem que parecia liderar o grupo. "Rodrigo Albuquerque, em que posso ajudá-los?" "Doutor Albuquerque", respondeu o homem, um senhor na casa dos 60 anos, de cabelos grisalhos e postura militar. "Sou o diretor-geral Augusto Mendes, da Agência Nacional de Energia. Precisamos conversar sobre seu projeto de biocombustível." Rodrigo manteve o semblante impassível, embora Nina pudesse perceber a tensão em seus ombros. "Certamente, minha sala está à disposição." "Preferiríamos uma sala de reuniões", interveio uma mulher ao lado de Mendes, "com espaço para toda a comitiva." "Como quiserem", concordou Rodrigo, conduzindo o grupo até o auditório que acabavam de deixar. Uma vez acomodados, com os visitantes de um lado da longa mesa e a equipe do Centro de Pesquisas do outro, Augusto Mendes foi direto ao ponto. "Recebemos informações de que seu laboratório acaba de realizar um avanço significativo na tecnologia de biocombustíveis", declarou ele. "Um avanço que potencialmente revolucionaria o setor energético brasileiro." "Estamos sempre fazendo progressos em nossa pesquisa", respondeu Rodrigo diplomaticamente. "Mas me intriga como essa informação chegou tão rapidamente ao conhecimento da agência." Mendes ignorou a pergunta implícita. "Dr. Albuquerque, o governo brasileiro considera avanços energéticos como questão de segurança nacional. Viemos requisitar um relatório completo sobre sua descoberta e discutir os próximos passos." Nina observava a interação com crescente desconforto. Algo na maneira como Mendes falava, no modo como seus olhos percorriam o laboratório visível, através das janelas de vidro, sugeria que esta não era uma simples visita de cortesia. "Nossa pesquisa é financiada principalmente por capital privado", argumentou Rodrigo. "Temos obrigações contratuais com nossos investidores antes de divulgar qualquer resultado." "Compreendemos isso", interveio a mulher que Nina agora identificava pelo crachá como doutora Luciana Vasconcelos, assessora científica da agência. "Mas também existe um interesse público em jogo. Uma tecnologia como a que vocês desenvolveram poderia transformar a matriz energética do país." "E é exatamente esse o nosso objetivo", respondeu Rodrigo. "Transformar a matriz energética com uma solução sustentável e acessível." "Acessível?", repetiu Mendes, com um sorriso que não alcançava seus olhos. "Essa é justamente nossa preocupação. Tecnologias disruptivas como esta precisam ser implementadas gradualmente, com controle adequado, para não desestabilizar o mercado ou criar dependências tecnológicas." Nina não conseguiu se conter. "Ou, para não ameaçar os interesses estabelecidos no setor de combustíveis fósseis." Todos os olhares se voltaram para ela. Rodrigo lançou-lhe um olhar de advertência, mas era tarde demais. "E a senhora é?", perguntou Mendes, estudando-a com interesse renovado. "Nina Oliveira, assistente de pesquisa", respondeu ela, sustentando o olhar do diretor. "Nina é a principal responsável pelo avanço que obtivemos", explicou Rodrigo, recuperando o controle da situação. "Sua contribuição foi inestimável." Mendes fez um gesto para um de seus assistentes,
que discretamente consultou um tablet. Depois de alguns segundos, inclinou-se e sussurrou algo no ouvido do diretor, cujas sobrancelhas se ergueram levemente. Interessante, murmurou ele. De faxineira a cientista revolucionária em questão de dias. Uma história inspiradora, sem dúvida. Nina sentiu o rosto queimar. Como eles sabiam de seu antigo cargo? Quão monitorados estavam? Senhores, senhoras, interveio Rodrigo, percebendo o desconforto da irmã. Acredito que estamos desviando do assunto principal. O Centro de Pesquisas Albuquerque sempre manteve excelentes relações com as agências governamentais e estamos dispostos a colaborar dentro dos limites legais e contratuais. Já se inscreveu? Faça isso agora e conte pra gente de qual cidade você nos acompanha. Fico feliz em ouvir isso, respondeu Mendes, recostando-se na cadeira. Porque temos uma proposta para vocês. Ele fez um sinal e um dos agentes entregou-lhe uma pasta que ele abriu metodicamente sobre a mesa. O governo brasileiro, através da Agência Nacional de Energia e do Ministério de Ciência e Tecnologia, está disposto a adquirir sua tecnologia. Oferecemos compensação financeira adequada e a garantia de que o desenvolvimento continuará sob sua supervisão técnica. Adquirir? Repetiu Rodrigo, cauteloso. Está falando de uma aquisição forçada? Estamos falando de uma parceria estratégica, corrigiu Mendes suavemente, com benefícios mútuos. Seu nome ficaria para a história como o cientista que revolucionou a energia no Brasil, e o país ganharia soberania energética. E controle sobre quem teria acesso à tecnologia, completou Nina, incapaz de se conter novamente. Mendes sorriu, friamente. Precisamente, senhorita Oliveira. Tecnologias deste calibre não podem simplesmente ser lançadas no mercado aberto. Imaginem o caos econômico, as implicações geopolíticas. O que aconteceria, interveio Carla, a bioquímica, se recusarmos esta parceria estratégica? O sorriso de Mendes desapareceu. Então, infelizmente, teríamos que invocar a Lei de Segurança Nacional. Seu laboratório seria temporariamente interditado enquanto avaliamos as implicações da descoberta. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. A ameaça, embora velada, era clara. Precisamos de tempo para considerar sua proposta, declarou Rodrigo finalmente, e consultar nossos advogados e investidores. Certamente, concordou Mendes levantando-se. Tem 48 horas para nos dar uma resposta. Ele entregou um cartão a Rodrigo. Meu contato direto. Espero sinceramente que vejam a sabedoria de uma colaboração com o governo. Enquanto o grupo de visitantes se retirava, escoltados por seguranças do centro, a equipe permaneceu em silêncio no auditório. Quando a porta finalmente se fechou, Rodrigo soltou um longo suspiro. Isso não foi uma negociação, disse ele. Foi um ultimato. Eles não podem simplesmente tomar nosso trabalho, podem? Perguntou Tiago, visivelmente perturbado. Legalmente é complicado, respondeu Rodrigo. Mas, na prática, eles têm recursos para tornar nossa vida muito difícil, se decidirmos resistir. Nina observava o irmão com admiração. Mesmo sob pressão intensa, ele mantinha a compostura, analisando friamente a situação. Era algo que ela própria estava aprendendo a fazer, mas ainda não dominava completamente. O que fazemos agora? Perguntou ela. Rodrigo caminhou até a janela, observando os veículos oficiais deixando o estacionamento. Precisamos de um plano. Não podemos permitir que esta tecnologia seja controlada por interesses políticos ou monopolizada. Temos algum aliado? Sugeriu Carla. Alguém com influência que possa nos ajudar a resistir à pressão governamental? Tenho alguns contatos, respondeu Rodrigo pensativamente. Mas precisaríamos de mais do que influência política. Precisaríamos... Ele parou abruptamente, como se uma ideia tivesse surgido. Precisaríamos de atenção pública, muita atenção. Está pensando em vazar a descoberta para a imprensa? Perguntou Tiago alarmado. Não exatamente vazar, corrigiu Rodrigo, mas torná-la tão pública que seria impossível suprimi-la ou controlá-la. Nina compreendeu imediatamente. Uma apresentação pública, antes do prazo de 48 horas. Rodrigo,
Sorriu para a irmã, impressionado com como seus pensamentos se alinhavam. Exatamente. Se anunciarmos a descoberta em um evento grande, com cobertura de mídia internacional, nem mesmo a Agência Nacional de Energia poderia enterrá-la. Há o Simpósio Internacional de Energias Renováveis começando amanhã em São Paulo, lembrou Carla, consultando seu tablet. Seria o palco perfeito. Mas como conseguiríamos um espaço no programa a esta altura? Questionou Tiago. Sou um dos patrocinadores principais do evento, respondeu Rodrigo com um sorriso confiante. Tenho certeza que podem abrir uma exceção para um anúncio de última hora. Um murmúrio de aprovação correu pela sala. A ideia era ousada, mas tinha potencial. Se executada corretamente, colocaria a tecnologia no domínio público antes que o governo pudesse controlá-la. Precisamos trabalhar a noite toda, declarou Rodrigo. Preparar uma demonstração convincente, organizar nossa apresentação e garantir que todos os aspectos cruciais da tecnologia sejam documentados e seguros. A equipe dispersou-se rapidamente, cada um assumindo uma tarefa específica na preparação do evento improvisado. Nina permaneceu com Rodrigo, sentindo que precisavam terminar a conversa interrompida mais cedo. Você tinha razão, disse ela, quando ficaram a sós. Há pessoas que não querem que esta tecnologia chegue ao público. Rodrigo assentiu gravemente. O Brasil tem uma longa história de inovações que foram suprimidas ou controladas por interesses estabelecidos. Não permitirei que isso aconteça com nossa descoberta. Nossa, repetiu Nina, sentindo o peso da palavra. Ainda estou tentando processar tudo isso. Em uma semana, passei de faxineira a cientista, de órfã a irmã reencontrada, e agora estamos prestes a enfrentar o governo brasileiro. Rodrigo sorriu, colocando as mãos nos ombros da irmã. Uma semana intensa, sem dúvida. Mas você sempre foi uma cientista, Nina. Apenas não tinha o título ou a oportunidade. Ela assentiu, emocionada. E quanto ao nosso parentesco, você tem certeza absoluta? Fiz um teste de DNA comparando nossas amostras, confirmou ele. 99,9% de certeza. Somos irmãos, sem sombra de dúvida. Nina sentiu uma onda de emoção tomando conta dela. Tantas perguntas ainda sem resposta, tantas histórias para compartilhar, mas o momento exigia foco em outra batalha. Então vamos salvar o mundo primeiro, disse ela, tentando soar mais confiante do que se sentia. E depois recuperamos o tempo perdido. Rodrigo sorriu, os olhos brilhando com determinação. Esse é o espírito dos santos. Nossos pais ficariam orgulhosos. Enquanto saíam da sala para se juntar à equipe nos preparativos, Nina não pôde deixar de pensar em seus filhos. O que Mariana, Pedro e Lucas diriam quando descobrissem que tinham um tio famoso e milionário? Como reagiriam? À mudança drástica na vida da mãe? E mais importante, estariam seguros quando a situação inevitavelmente escalasse? Rodrigo, chamou ela parando no corredor. Meus filhos, precisamos garantir que estejam protegidos. O irmão assentiu gravemente. Já providenciei. Uma equipe de segurança está a caminho do seu apartamento. Eles serão trazidos para cá e depois transferidos para um local seguro até que tudo isso seja resolvido. Você pensou em tudo, observou Nina, impressionada. Anos de paranoia. Justificada, respondeu ele com um sorriso triste. Quando você desenvolve tecnologias que podem afetar indústrias bilionárias, aprende a ser cauteloso. Juntos, caminharam em direção ao laboratório, onde o futuro do Brasil, e talvez do mundo, estava prestes a ser redefinido. Irmãos reencontrados após décadas, unidos não apenas pelo sangue, mas por uma visão compartilhada de um futuro mais limpo e justo. Enquanto isso, nos corredores silenciosos do Ministério de Minas e Energia em Brasília, luzes ainda estavam acesas em um escritório no último andar. Augusto Mendes falava ao telefone, sua voz baixa e controlada. Sim, senhor ministro. Eles têm a tecnologia, e é tão revolucionária quanto suspeitávamos. Ele fez uma pausa escutando. Não aceitaram nossa oferta inicial. Estamos monitorando a situação de perto. Sim, todas as opções estão sobre a mesa.
A madrugada no Centro de Pesquisas Albuquerque foi de atividade frenética. Enquanto a cidade de Campinas dormia, cientistas, técnicos e engenheiros trabalhavam incansavelmente nos preparativos para o que poderia ser o anúncio científico mais importante da década. Nina, apesar do cansaço, sentia-se mais viva do que nunca. Depois de uma breve e emocionada reunião com seus filhos, que agora descansavam em um quarto improvisado no andar superior do prédio, ela mergulhou no trabalho com renovada determinação. "Como estão os slides da apresentação?" perguntou Rodrigo, entrando no laboratório onde ela trabalhava com Carla. "Quase prontos", respondeu Nina. "Simplificamos o máximo possível para o público não especializado, mas mantivemos os dados técnicos cruciais." "Perfeito. E o protótipo para a demonstração?" "Tiago está finalizando", informou Carla. "Construímos uma versão em miniatura do reator que pode processar biomassa em tempo real. É pequeno o suficiente para transportar, mas eficiente o bastante para impressionar." Rodrigo assentiu, satisfeito. Seu rosto mostrava sinais de exaustão, mas seus olhos brilhavam com a intensidade característica dos momentos decisivos. "Os jornalistas estão confirmados", disse ele. "Consegui espaço na programação do simpósio às 10h30. Representantes de agências internacionais, cientistas de renome, executivos do setor energético, todos estarão lá." "E quanto à Agência Nacional de Energia?" perguntou Nina preocupada. "Não tentarão nos impedir quando descobrirem nossos planos?" "Provavelmente", admitiu Rodrigo. "Por isso precisamos ser imprevisíveis. O plano oficial que vazamos propositalmente é que faremos o anúncio às 14 horas, mas na verdade entraremos no palco às 10h30. Nina sorriu, admirando a astúcia do irmão. "E nossa segurança?" "Contratei uma equipe particular", respondeu ele. "Profissionais discretos, mas altamente qualificados. Eles nos escoltarão até São Paulo e permanecerão conosco durante todo o evento." À medida que a noite avançava para a madrugada, o cansaço começou a cobrar seu preço. Por volta das 3 da manhã, Rodrigo insistiu para que todos descansassem algumas horas. "Precisamos estar alertas e concentrados amanhã", declarou ele. "Dormir um pouco não é negociável." Nina dirigiu-se ao quarto improvisado onde seus filhos dormiam. Mariana, sempre a mais sensível dos três, acordou quando a mãe entrou. "Mãe, o que está acontecendo?" perguntou a menina, esfregando os olhos sonolentos. Nina sentou-se na beirada da cama, acariciando os cabelos da filha. "Estamos fazendo algo muito importante, querida. Algo que pode ajudar muitas pessoas. É por isso que aqueles homens vieram nos buscar em casa?" "Sim, precisamos ficar todos juntos para garantir que ninguém atrapalhe nosso trabalho." Mariana pareceu ponderar por um momento. "O homem que veio nos visitar mais cedo, ele é mesmo seu irmão? Nosso tio?" Nina sorriu, ainda assimilando ela própria à realidade. "Sim, ele é. Descobrimos isso recentemente. É uma história longa e complicada que prometo contar direito quando tudo isso acabar." "Ele parece legal", comentou Mariana. "E muito inteligente, como você." "Ele é", concordou Nina, emocionada com a observação da filha. "Agora volte a dormir. Amanhã será um dia importante." Quando Mariana voltou a adormecer, Nina deitou-se no sofá próximo, permitindo-se finalmente algumas horas de descanso. Seu último pensamento antes de cair no sono foi sobre como a vida podia mudar tão drasticamente em tão pouco tempo. Às 6 da manhã, o centro de pesquisas já estava novamente em plena atividade. Carros de segurança privada cercavam o edifício e uma equipe de logística preparava o transporte dos equipamentos para São Paulo. "Algum sinal da agência?" perguntou Nina a Rodrigo, enquanto tomavam um café reforçado na sala de descanso. "Nada. Ainda, mas não duvido que estejam nos monitorando." Às 7 horas, a comitiva estava pronta para partir. O plano era dividir-se em 3 grupos, cada um seguindo uma rota diferente até São Paulo, para minimizar as chances de interceptação. "Você e as crianças virão comigo na van principal", explicou Rodrigo a Nina. "Tiago e parte da equipe
técnica levarão o equipamento no segundo veículo. Carla coordenará o terceiro grupo, com os dados de backup e a documentação. Quando os veículos estavam prestes a sair, um alerta de segurança soou. As câmeras externas mostravam vários carros oficiais aproximando-se rapidamente do centro. É uma agência, confirmou o chefe de segurança. Pelo menos 4 veículos, provavelmente com mandado de busca e apreensão. Eles se moveram mais rápido do que esperávamos, comentou Rodrigo, mantendo a calma. Plano de contingência. Todos para a garagem subterrânea, agora. A equipe moveu-se com eficiência ensaiada. Em minutos estavam na garagem, onde veículos adicionais aguardavam, carros comuns, sem identificação, que não chamariam atenção no trânsito. Eles estão bloqueando a entrada principal, informou um dos seguranças pelo rádio. Use a saída de emergência, ordenou Rodrigo. Ela dá para a rua lateral. Dividam-se conforme planejado e sigam as rotas alternativas. Nina segurou as mãos dos filhos com firmeza, conduzindo-os para um sedã preto onde Rodrigo já os esperava. Vai ficar tudo bem, assegurou ela, percebendo o medo nos olhos das crianças. É só um pequeno contratempo. Enquanto os veículos deixavam a garagem por diferentes saídas, Nina olhou para trás uma última vez, vendo agentes da Polícia Federal entrando no prédio principal. Uma sensação de irrealidade tomou conta dela. Há uma semana, sua maior preocupação era pagar o aluguel em dia. Agora, estava literalmente fugindo de autoridades federais para salvar uma tecnologia revolucionária. Eles vão conseguir nos seguir? Perguntou ela a Rodrigo, que dirigia concentrado. Dificilmente, temos várias camadas de contingência e nossos seguranças são especialistas em contravigilância. Ele lançou um olhar tranquilizador pelo retrovisor para as crianças no banco traseiro. Além disso, temos uma vantagem. Eles não sabem exatamente o que estamos planejando. A viagem para São Paulo transcorreu sem incidentes. Utilizando rotas secundárias e trocando de veículos uma vez, chegaram ao Centro de Convenções Ibirapuera por volta das 9h30 da manhã. O Simpósio Internacional de Energias Renováveis já estava em pleno andamento, com centenas de participantes circulando pelo amplo complexo. Carla e Tiago já chegaram com o equipamento, informou um dos seguranças pelo comunicador. Estão preparando tudo nos bastidores. Rodrigo conduziu Nina e as crianças por uma entrada lateral, evitando o saguão principal. No camarim improvisado, encontraram o restante da equipe já preparando os últimos detalhes da apresentação. Tivemos um pequeno problema com o reator. Durante o transporte, explicou Tiago, mas conseguimos estabilizá-lo. Está pronto para a demonstração. Nina examinou o dispositivo com atenção. Era uma versão compacta do reator original, projetada especificamente para demonstrações. Mesmo assim, era suficiente para processar biomassa em tempo real e produzir combustível suficiente para alimentar um pequeno motor. Quanto tempo até entrarmos? Perguntou ela, sentindo o nervosismo aumentar. 20 minutos, respondeu Rodrigo. Verificando o relógio, o palestrante atual está quase terminando. Nina olhou para seus filhos, que observavam tudo com olhos arregalados, uma mistura de confusão e excitação em seus rostos jovens. Vocês ficarão aqui com a Carla, enquanto o tio Rodrigo e eu fazemos a apresentação, certo? As crianças assentiram, embora Mariana parecesse ligeiramente desapontada por não poder assistir. Transmitiremos pelo monitor ali, assegurou Carla, apontando para uma tela na parede. Vocês terão a melhor visão da casa. Um burburinho repentino nos corredor atraiu a atenção de todos. Através da porta entreaberta, viram vários homens de terno, alguns ostentando distintivos discretos, conversando intensamente com os organizadores do evento. Agentes da N, murmurou Rodrigo. Encontraram-nos mais rápido do que eu esperava. Vão nos impedir? Perguntou Nina, sentindo o coração acelerar. Rodrigo sorriu, um brilho desafiador nos olhos. Não em público, com centenas de testemunhas e imprensa internacional. Eles são burocratas, não vilões de filme. Vão tentar jogar dentro das regras. Como que para confirmar sua previsão,
um dos organizadores do evento, apareceu na porta do camarim acompanhado por 2 dos agentes. Dr. Albuquerque, começou ele, visivelmente desconfortável. Estes senhores da Agência Nacional de Energia solicitam que sua apresentação seja adiada por questões de segurança nacional. Lamento, mas isso não será possível, respondeu Rodrigo com firmeza. Temos um compromisso com a comunidade científica internacional. Se estes senhores desejam assistir à apresentação, serão bem-vindos como qualquer outro participante. Dr. Albuquerque, interveio um dos agentes. Precisamos insistir que... Senhores, interrompeu Rodrigo. Em 2 minutos estarei no palco principal, diante de cientistas de 47 países e jornalistas de todo o mundo. Qualquer tentativa de impedir minha apresentação resultará em um escândalo internacional, que tenho certeza não interessa ao governo brasileiro. Os agentes trocaram olhares tensos, claramente sem instruções para uma situação tão pública. Isto não acabou, doutor, advertiu um deles em voz baixa. Certamente não, concordou Rodrigo calmamente. Na verdade, está apenas começando. Quando os homens se retiraram, Nina olhou para o irmão com admiração. Você não tem medo deles? Tenho medo do que poderiam fazer com nossa descoberta, respondeu ele. O resto é apenas obstáculo temporário. Um assistente de palco apareceu na porta. Dr. Albuquerque, senhorita Oliveira, vocês estão sendo anunciados agora. Nina sentiu uma onda de pânico. Estava prestes a falar para uma plateia internacional de especialistas. Ela que há uma semana era apenas uma faxineira anônima. Rodrigo, percebendo seu nervosismo, segurou suas mãos. Lembre-se, você entende esta tecnologia melhor que qualquer um naquela sala. Foi você quem a criou. Eles precisam ouvir sua voz. Com um aceno determinado, Nina endireitou os ombros e seguiu o irmão em direção ao palco. As luzes brilhantes, a multidão silenciosa, os flashes das câmeras, tudo parecia surreal. Mas quando Rodrigo começou a falar, apresentando-a como a mente brilhante por trás da descoberta, Nina sentiu uma calma estranha tomar conta dela. Era seu momento, não apenas de brilhar profissionalmente, mas de mudar o curso da história energética do Brasil e talvez do mundo. Com voz clara e firme, ela começou a explicar como uma simples observação sobre propriedades da carnaúba havia levado a uma revolução no campo dos biocombustíveis. Na plateia, centenas de rostos atentos absorviam cada palavra, enquanto, nos fundos do auditório, agentes da ANE observavam impotentes, conscientes de que o segredo que tentavam controlar estava agora sendo revelado ao mundo inteiro, em tempo real. O mundo mudou naquela manhã de quinta-feira. Enquanto Nina e Rodrigo deixavam o palco do Centro de Convenções Ibirapuera, sob aplausos ensurdecedores, os primeiros tweets e manchetes já começavam a circular globalmente. Revolução energética brasileira. Irmãos cientistas desenvolvem. Biocombustível do futuro. De faxineira a gênio da química, a história inspiradora por trás da maior descoberta energética do século. Nos bastidores, cercados por jornalistas ansiosos e cientistas curiosos, os irmãos mal conseguiam processar a magnitude do que haviam acabado de fazer. A demonstração foi perfeita, comentou Tiago, juntando-se a eles com um sorriso radiante. Todas as métricas superaram nossas projeções. As redes sociais estão explodindo. Nina abraçou os filhos que correram ao seu encontro, os olhos brilhando de orgulho. Vocês viram? Deu certo. Foi incrível, mãe, exclamou Mariana, segurando um smartphone onde rolava um feed de notícias em tempo real. Vocês estão em todo lugar. Até meus amigos da escola estão compartilhando. Rodrigo observava a cena com um sorriso emocionado. A família que ele nunca soube que tinha, reunida neste momento histórico. Por um instante, permitiu-se imaginar como seria se seus pais estivessem vivos para testemunhar aquilo. O momento de celebração foi brevemente interrompido pela aproximação de Augusto Mendes, o diretor da Agência Nacional de Energia, acompanhado de 2 assessores. Seu rosto não demonstrava a irritação que certamente sentia. Uma jogada audaciosa, Dr. Albuquerque, comentou ele em tom controlado. Desrespeitar um pedido oficial da ANE terá consequências.
Qualquer consequência será enfrentada nos tribunais, se necessário, respondeu Rodrigo calmamente. A tecnologia agora pertence ao mundo, diretor Mendes. Acabamos de publicar todos os detalhes técnicos em repositórios científicos abertos globais. Isso foi imprudente, insistiu Mendes. Há implicações de segurança nacional que vocês sequer consideraram. Nina deu um passo à frente. Na verdade, consideramos todas as implicações. A maior ameaça à segurança nacional seria permitir que interesses privados ou políticos controlassem uma tecnologia que pode libertar o país da dependência de combustíveis fósseis. Mendes estudou-a, com intensidade renovada. Você é mais parecida com seu irmão do que imaginei, senhorita Oliveira. Ou devo dizer, senhorita Santos? Nina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como ele sabia seu nome de nascimento? Nossa agência tem recursos consideráveis, continuou Mendes, notando sua surpresa. Descobrimos sua verdadeira identidade quase ao mesmo tempo que vocês. O que exatamente você quer, diretor? Perguntou Rodrigo, posicionando-se protetoramente ao lado da irmã. O que quero não importa mais, respondeu Mendes com um suspiro resignado. O que o governo quer, entretanto, ainda está em jogo. Sugiro que preparem-se para uma longa batalha burocrática e jurídica. Com um aceno breve, ele se afastou, misturando-se à multidão. Ele está blefando? Perguntou Nina, observando-o partir. Parcialmente, respondeu Rodrigo. Eles realmente podem nos causar problemas, mas não podem desfazer o que fizemos hoje. A tecnologia está aí fora agora. Centenas de laboratórios pelo mundo começarão a replicá-la e aperfeiçoá-la. As horas seguintes foram um turbilhão de entrevistas, congratulações e discussões técnicas. Empresários ofereciam parcerias, universidades propunham colaborações. Investidores praticamente imploravam para participar do que viam como o negócio do século. No meio desse frenesi, Nina ocasionalmente olhava para seus filhos, maravilhada com como suas vidas estavam prestes a mudar. No final da tarde, quando finalmente conseguiram um momento de privacidade em uma sala reservada do centro de convenções, Rodrigo propôs um brinde com água mineral. Ninguém tinha energia para procurar algo mais forte. Ao futuro, disse ele, erguendo seu copo. A família, complementou Nina, tocando seu copo no dele. E agora? Perguntou Mariana, sempre a mais curiosa dos três filhos. O que acontece depois? Rodrigo e Nina trocaram olhares. Era uma pergunta que eles próprios ainda estavam processando. Agora, respondeu Rodrigo após um momento de reflexão, construímos algo que nunca foi feito antes. 3 meses depois, no campus da Universidade Estadual de Campinas, uma multidão se reunia para a cerimônia de inauguração do Instituto Santos de Tecnologias Sustentáveis. O impressionante complexo de edifícios, com arquitetura moderna e sustentável, ocupava um terreno doado por Rodrigo à universidade, com a condição de que abrigasse não apenas pesquisas avançadas, mas também programas de inclusão educacional. Nina, vestida formalmente para a ocasião, observava a plateia do palco. Seus filhos estavam na primeira fila, ao lado de Carla, Tiago e outros pesquisadores que haviam participado da descoberta inicial. Mais atrás, reconheceu rostos de autoridades, acadêmicos e até mesmo, ironicamente, representantes da Agência Nacional de Energia, que após intensas negociações, acabaram estabelecendo uma parceria com o Instituto. Nervosa? Perguntou Rodrigo, aproximando-se com um sorriso. Um pouco, admitiu ela. Ainda não me acostumei com toda essa atenção. Os meses que se seguiram à apresentação no simpósio haviam sido transformadores. A tecnologia do biocombustível avançara rapidamente, com colaborações internacionais aprimorando ainda mais o processo. A batalha jurídica com o governo, como previsto por Mendes, materializou-se, mas assumiu contornos inesperados quando a opinião pública se mobilizou maciçamente em favor dos irmãos cientistas. A história de Nina, em particular, a faxineira autodidata que revolucionou a ciência energética, capturou a imaginação do país. O resultado foi um compromisso sem precedentes. O governo brasileiro desistiu de controlar exclusivamente a tecnologia,
mas estabeleceu parcerias estratégicas para implementá-la nacionalmente, com garantias de distribuição justa dos benefícios. Está na nossa hora, anunciou o reitor da Unicamp, aproximando-se dos irmãos. A plateia está completa. A cerimônia transcorreu com a solenidade apropriada para o momento histórico. Discursos oficiais, cortes de fita, aplausos entusiasmados. Mas o verdadeiro significado do dia estava além das formalidades. Quando chegou a vez de Nina falar, ela surpreendeu a todos ao deixar o roteiro preparado de lado. Este instituto não é apenas sobre tecnologia ou energia, declarou ela. Sua voz firme alcançando todos os cantos do auditório. É sobre potencial humano. Sobre quantas mentes brilhantes estão limpando nossos pisos, dirigindo nossos ônibus ou trabalhando em subempregos porque nunca tiveram acesso às oportunidades que deveriam ser direito de todos. Um silêncio atento tomou conta da plateia, enquanto ela continuava. Por isso, tenho o orgulho de anunciar que metade das vagas em nossos programas educacionais será reservada para pessoas de comunidades vulneráveis, trabalhadores sem formação formal e todos aqueles que a sociedade rotulou como improváveis para carreiras científicas. Aplausos irromperam, primeiro esporádicos, depois crescendo em intensidade. Rodrigo, ao lado dela, sorria com aprovação. Havia sido ideia dele desde o início, mas insistiu que o anúncio viesse de Nina. Porque a próxima grande descoberta, concluiu ela, emocionada, pode estar na mente de alguém que, neste momento, está sendo ignorado, subestimado ou simplesmente invisível para o mundo. A ovação que se seguiu foi ensurdecedora. No público, Mariana aplaudia com lágrimas nos olhos, orgulhosa da mãe que sempre soubera ser extraordinária, mesmo quando o mundo não conseguia enxergar. Um ano depois, o Instituto Santos já era reconhecido internacionalmente como um centro de excelência em pesquisa energética e inclusão científica. A tecnologia do biocombustível sustentável estava sendo implementada em escala industrial em várias regiões do Brasil, com planos de expansão global. Mais importante, o modelo educacional pioneiro do Instituto estava sendo replicado em outras instituições pelo país. Nina, agora formalmente diplomada após concluir seus estudos interrompidos décadas antes, dividia seu tempo entre pesquisas avançadas e o programa educacional que se tornara sua paixão. Suas turmas incluíam ex-faxineiras, motoristas, vendedores ambulantes, pessoas que, como ela, carregavam potencial não reconhecido. Em uma tarde ensolarada de primavera, ela encontrou Rodrigo no jardim central do campus, sentado em um banco, sob uma árvore frondosa. Pensando no quê? Perguntou ela, juntando-se ao irmão. Em como a vida dá voltas, respondeu ele, contemplativo. Há pouco mais de um ano você limpava meu laboratório, enquanto eu obsessivamente buscava uma solução que estava literalmente diante dos meus olhos. Nina sorriu. A ironia nunca deixara de impressioná-la. Recebi uma proposta interessante hoje, comentou ela, mudando de assunto. A Universidade de São Paulo quer estabelecer um programa conjunto, expandindo nosso modelo para a área médica. Devemos aceitar? Acho que sim. Quanto mais amplo o alcance, melhor. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando estudantes que passavam carregando equipamentos para um experimento ao ar livre. Entre eles, Mariana, agora aluna do programa Júnior do Instituto, liderava animadamente o grupo. Nossos pais estariam orgulhosos, disse Rodrigo finalmente. Não apenas da descoberta científica, mas principalmente disso. Ele gesticulou para o campus vibrante ao redor deles, onde pessoas de todas as origens sociais colaboravam em pé de igualdade. Acho que sim, concordou Nina. Sabe o que mais me impressiona? Como algo que parecia uma tragédia, nossa separação, na infância, acabou nos colocando em posições únicas para fazer essa diferença. O universo trabalha de formas misteriosas, filosofou Rodrigo. Falando em mistérios, lembrou Nina, aquele repórter do documentário chegará amanhã. Ainda quer prosseguir com isso? Rodrigo assentiu.
A história precisa ser contada completamente. Não apenas a parte científica, mas a jornada humana. Quem sabe quantas pessoas serão inspiradas? Nina concordou. A ideia de compartilhar sua trajetória, de faxineira anônima a cientista renomada, de órfã a irmã reencontrada, inicialmente a deixara desconfortável. Mas com o tempo, compreendeu o poder transformador que testemunhos como o dela poderiam ter. Para o futuro, então, disse ela, repetindo o brinde que haviam feito 1 ano antes. Para o futuro, ecoou Rodrigo. E para todos aqueles que ainda não sabem do que são capazes. Enquanto o sol se punha no horizonte de Campinas, lançando um brilho dourado sobre o Instituto Santos, os irmãos contemplavam em silêncio o legado que haviam construído. Não apenas uma revolução energética, mas uma revolução de possibilidades humanas. Um mundo onde ninguém mais precisaria ser invisível, onde o potencial seria reconhecido independentemente de títulos ou circunstâncias, e onde o conhecimento seria verdadeiramente livre e acessível a todos. E nas casas, escolas e laboratórios, por todo o Brasil, pessoas comuns assistiam à história deles. E pela primeira vez permitiam-se sonhar com o que poderiam realizar. Porque se uma faxineira de Campinas podia mudar o mundo com sua mente brilhante, o que mais seria possível? Quanto mais você comentar e compartilhar, mais conseguiremos trazer histórias que tocam o seu coração.